Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Nenhum espírito é condenado a servir de carrasco para seu irmão, por mais culpado que este seja. Todas as visões do criminoso se produzem pela ação de uma vontade poderosa que o condena a ver o que devia ter diante dos olhos até o instante do arrependimento. É um efeito de combinação de fluidos resultante do magnetismo espiritual, da qual ficareis inteirados quando houverdes avançado bastante para dar começo ao trabalho que queremos seja feito pelo médium sobre os fluidos e suas propriedades. Ainda que pouco desenvolvido e precisando muito desenvolver-se, o progresso já realizado pelo magnetismo humano vos permite fazer ideia do que é capaz de conseguir a vontade poderosa do espírito superior no tocante aos efeitos fluídicos. Como sabeis, o magnetizador pode, por ato de sua vontade e pela ação dos fluidos magnéticos, atuar sobre o seu paciente, achando-se este no estado sonambúlico, por maneira a dar-lhe, do que não passa de pura ficção, a impressão de um fato real, a fazê-lo acreditar e ver o que queira que ele veja e acredite, mesmo depois do despertar, conforme já vô-lo explicamos. Tendes disso exemplos obtidos pelo estudo e pela observação no campo da ciência atual do magnetismo humano. Assim, deveis compreender qual seja o poder do espírito superior relativamente às visões do criminoso e como aquele, com o auxílio do magnetismo espiritual, por ato da sua poderosa vontade, tirando das combinações fluídicas os desejados efeitos, consiga produzir tais visões, a fim de que o culpado veja o que está condenado a ver e tenha, do que não passa de ficção, a impressão da realidade. Quando pelo órgão do subjugado diziam a Jesus: "Manda-nos para aqueles porcos, a fim de que neles entremos", os espíritos impuros se achavam dominados e governados pelos espíritos superiores. Estes é que os impeliam a se exprimirem desse modo. Logo que Jesus lhes concedeu a permissão pedida, eles se acercaram dos porcos, os espantaram por meio de uma aparição só visível para os mesmos porcos e os impeliram na direção do lago, a fim de que aí se precipitassem, perseguindo-os com aquela aparição que revestia uma forma e fazia gestos e ameaças de natureza a os aterrorizar. Para lhes infundir esse terror, os espíritos impuros não se serviram da forma humana. O espírito, como sabeis, pode tomar a forma, a aparência que julgue necessária à obtenção do resultado que deseje. Para causar terror, muitas vezes o espírito inferior reveste a forma, a aparência de um animal perigoso e inimigo do que ele quer amedrontar. Foi o que se deu com os que assombraram os porcos e os fizeram precipitar-se no lago. Acabamos de dizer que a aparição só era visível para os porcos. Se assim não fora, o povo não teria acreditado que os espíritos entraram nesses animais. Um médium vidente que se achasse entre a multidão não houvera,
embora fosse essa a vontade dos espíritos impuros, podido vê-los sob a forma, a aparência que tomaram, porquanto a vontade desses espíritos nenhum poder tinha para consegui-lo. Eles se mostraram aos porcos, porque a isso haviam sido autorizados, mas não lhes era lícito ir além. Tudo se realizava segundo a vontade de Jesus, objetivando o resultado que ele queria alcançar. O fato de serem os espíritos impuros visíveis para os porcos, quando não o eram para o povo, não vos deve causar mais admiração do que o de lado a lado 2 médiuns videntes, só um ver o espírito que se manifesta. Nesse caso, a vontade do espírito intervém. Quanto aos animais, a visão para eles se produz exclusivamente pela vontade do espírito, porquanto a combinação dos fluidos entre o espírito e o animal é, como o dissemos, impossível, ao passo que, para se tornar visível ao médium vidente, o espírito obra por ato da sua vontade e exerce sobre o médium uma ação fluídica. Não admitais nunca, repetimos, a possibilidade de uma união, embora momentânea, entre o espírito e o animal. Não há subjugação corporal deste por aquele, e ainda menos possessão, substituição. Há apenas subjugação moral, no sentido de que o espírito consegue espantar o animal, enchê-lo de terror, obrigá-lo a atos extravagantes que podeis considerar materiais, mas que nem por isso deixam de tocar a inteligência relativa daquele que a sofre. A vontade do obsessor basta por si só para tornar vidente o animal, pela razão de que o espírito deste é mais apto do que o vosso a ter a faculdade da vidência, e ainda porque a vontade do espírito, por mais inferior que ele seja, domina sempre o espírito do animal, a menos que a isso se oponha um espírito superior. Não infirais daí que o animal vidente seja médium. Não o é, na acepção exata da palavra, pois que não pode, em caso algum, servir de intermediário ao espírito para se manifestar ao homem. O animal goza de uma faculdade que lhe é peculiar. É vidente, mas não médium. Todavia, em certos casos, ao alcance da vossa percepção, a faculdade que o animal possui de ver pode servir especialmente pelo terror que dele se apodera para, da presença do espírito, prevenir o homem, quando coisa alguma material existe, visível ou tangível para este, capaz de justificar aquele terror. Não pergunteis por que meios e processos o espírito obsessor atua sobre a faculdade de visão do animal para se lhe tornar visível. Entraríeis em particularidades inoportunas. A cada dia o seu labor. Afastando-vos do quadro que se vos traçou, poríeis sobre os ombros pesadíssimo fardo que ainda nenhum homem pode carregar. Permitindo aos espíritos impuros que entrassem nos porcos, Jesus lhes permitia permanecer nas regiões habitadas pelos homens, circunvolvendo a humanidade, isto é, lhes consentia aproximar-se desta e ficar em contato com ela. Tal permissão lhes foi concedida para que, junto, assim dos que a título de provação ou de expiação viriam a ser vítimas de suas obsessões e subjugações, como dos que se interessassem por essas vítimas,
pudessem eles receber o benefício das preces e encontrar os meios de reflexão e de encaminhamento moral. Ela lhes foi sobretudo concedida para ensinamentos dos homens, porquanto aqueles espíritos impuros não se quedaram inativos e foram repelidos pelos discípulos de Jesus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.